Pois é, meus amigos, no dia de hoje tivemos ataques na região da Crimeia, com drones e mísseis Neptunes feitos por parte da Ucrânia. E temos uma novidade que eu quero que os senhores prestem bastante atenção nisso aqui. O ataque que a gente teve hoje, especificamente, ele foi totalmente diferente do que é comum de ser feito nessa região da Crimeia. Não sou eu só confirmando, como os próprios russos que confirmam essa informação. Então, para você aí que é russete, para você que adora isso tudo, temos fontes russas no dia de hoje, beleza? E o que que acontece? Normalmente, a Ucrânia faz ataques de reconhecimento. Então, para entender, né, eles fazem um ataque aqui para entender como que está posicionado as defesas antiaéreas do dia, quais locais em brancos e espaços abertos a gente tem. Só que aí, né, eles vai lá e começam a concentrar em alguma desses ataques que funcionaram, começam a concentrar forças para tentar uma quebra total disso daí. E tudo bem, em questão a isso, é um ataque comum. O problema é que esse ataque de reconhecimento, ele veio de outro local no dia de hoje. Ele veio aqui da região de Zaporiva. E os russos não estavam esperando a respeito desse ataque aqui. Tanto é que rola dois ataques aqui, um num galpão perto desse aeroporto, fica bem aqui nesse galpão, e há um segundo ataque por parte dos ucranianos mais na região de baixo aqui, na beiradinha da praia já. Eles fazem um segundo ataque nessa região. Os russos não estavam esperando. No meio desse mar aqui, eles começam a fazer, né, uma interceptação de drones, começam a comemorar tudo mais. Só que no meio disso tudo vem um russo, ele abre a visão de todo mundo. Ele percebe, né? Ou ele começa a falar o que ninguém estava querendo falar. Esse ataque no Mar Negro não era para acontecer. Esse ataque aqui não era para acontecer. Ele começa a perceber que há uma nova rota ali acontecendo no dia de hoje sobre os ataques. Lembrando que aqui a gente tem a ponte da Crimeia, né, a ponte de Kerch, e aqui rolou um outro ataque que eu já vou falar para os senhores. Então esse russinho, ele percebe o problema que tem criado nessa região. Não é para estar rolando um ataque, porque aqui a gente tem uma outra linha logística que faz apoio para a região de Zaporiva. E além, né, da região da Crimeia aqui, que faz um outro apoio de linha logística. Se os soldados ucranianos estão conseguindo acompanhar essa linha logística, passar por cima dela, significa que há uma possibilidade grande também de atingir essas linhas logísticas que saem bem do meio da Rússia ali, bem do meio de Moscou, ok? E eu já vou mostrar isso aqui para os senhores, o desespero que esses carinhas estão. Aqui rola o primeiro ataque, né? O espaço aéreo da Rússia se fecha bem pertinho aqui da Ponte Kerch. Perceba aqui, aqui a gente tem a Ponte Kerch, nessa região, e todo esse espaço aqui foi fechado. O espaço aéreo foi fechado. Inclusive, né, no exato momento que estou gravando esse vídeo, toda a região de espaço aéreo mais para cá também está fechado nesse exato momento, com alerta de drones, porque tá rolando um segundo ataque nesse local à noite, ok? E aí tem esse desespero deles, eles falam a respeito de um ataque que estava acontecendo aqui e percebe que tem um míssil Neptune vindo nessa direção também. Além disso, a gente tem dois drones sobre a Crimeia e três drones sobre o Mar Negro, que eles conseguiram destruir, tá? Além de, né, dos drones que já passaram, eles conseguiram destruir apenas cinco e outros drones conseguiram passar por toda essa região sem nenhuma dificuldade. E há um desespero, eles estão gritando aqui, né? Nossa, a gente está em perigo, danger in Wave, não sei o que. E aí vem esse carinha aqui, ó. Os senhores conseguem ver bandeirinha da Rússia e também a bandeirinha da Palestina, tá? Você consegue perceber aqui, Bernadette. Ele fala que o inimigo ele está tentando atacar a Crimeia usando uma nova rota de voos de drones. E fato é, funciona. Funcionou de fato, não é mesmo? Os soldados russos não estavam esperando esse ataque que estava vindo aqui da região sul de Zaporiva e eles conseguem completar um ataque muito próximo da região da ponte da Crimeia. E aqui eles fazem uma exploração, né, de entender qual que é as defesas antiaéreas que está nessa região da Crimeia. Então eles mesmos, né, identificam esse ataque por parte dos ucranianos que vem
faz isso daqui e ataca esse primeiro ponto. Esse ponto aqui é o único que eu tenho até o presente momento de confirmação, mas vamos ter mais ao longo do dia. Então, para você que é novo no canal, se inscreva aí, porque a gente vai falar a respeito disso se tiver novidades. E aí rola uma pressão a mais para tentar chegar nessa posição aqui da ponte da Crimeia, ok? Lembrando que não é apenas um drone, mas o negócio ele vai aumentando, ele vai vendo um enxame. E se a gente tem aqui um espaço aéreo aberto, um espaço onde a Ucrânia conseguiu explorar, obviamente eles estão lançando nesse exato momento mais ataques nessa região. E sabe-se lá Deus qual que vai ser os alvos que os soldados ucranianos vão tentar atingir aqui. Esperamos, né, que essa ponte que faz a linha logística aqui da região de Zaporizhzhia seja finalmente atacada por parte dos ucranianos, ok? E aí depois tem uma retaliação por parte dos russos. Os russos começam a atingir também a região de Kherson com drones, mandar drones. Alguns deles são interceptados aí no meio desse caminho. Só que tem uma ousadia que os russos fazem aqui, né? Que eu acho assim, uma completa maluquice que vai dar ruim com certeza em algum momento. Tem um ataque específico, mas bem específico. Não tem local nenhum para você atacar aqui. Só que o drone russo ele chega bem nessa posição. Aqui do lado, ao lado dessa fronteira em amarelo que eu mostro para os senhores, temos a OTAN, bem desse lado aqui. E os russos fazem um ataque direcionado aqui. Como maneira de provocação, né? O segundo maior exército do mundo, teoricamente, faz uma provocação direta para a OTAN, né? O que será que vai acontecer caso eles definitivamente entrem em guerra aqui com a OTAN? Eu acho que não dá muito bom para eles, não, para ser bem sincero. E aí, há um ataque também que surpreende os soldados russos. Vem aqui um míssil Neptune e ele passa por toda essa área, faz o contorno nessa região e ataca bem aqui. É um ataque direcionado, né, a todo aquele produto de óleo e gases, né, que a Rússia tem. Então eles fazem um ataque exatamente aqui, confirmado para os senhores composições, ok? Geoconfirmados. A resolução aqui não é boa, mas há um ataque bem nesse local aqui, ok? E, enfim, rola todos esses ataques. Os soldados russos, eu vou mostrar para os senhores o desespero dos soldados russos nessa região aqui. Ele fala, né, que às 21h10 canais de monitoramento russos escreveram sobre ameaças de mísseis e mais tarde escreveu que um Netuno estava voando e foi justamente esse míssil aí, Neptune, que atinge essa região aqui de Novorossiysk, nessa localidade. É bem difícil chegar aqui, tem defesas antiaéreas a rodo nessa região. Já mostrei isso aqui em vídeos anteriores para os senhores, que a gente tem mais ou menos aí 30, 40 defesas antiaéreas rolando nessa região. Só que, por conta desse segundo ataque que rolou, né, esse ataque de reconhecimento, as defesas antiaéreas tiveram que se preocupar com outros alvos que, felizmente, abre um espaço para o míssil Neptune fazer um ataque longo aqui nessa região. É importante a Ucrânia fazer essa exploração de território, entender aonde e qual que é o limite máximo das defesas antiaéreas russas. E os senhores conseguem perceber, para quem acompanha aí o canal há bastante tempo, os senhores conseguem perceber que temos testes acontecendo por várias regiões. Não é só na região da Crimeia, mas temos testes acontecendo por várias regiões de sistemas de defesas antiaéreas russas. Ok? E aí vamos ver o desespero dos russinhos a respeito disso, ok? Aqui é um print de um canal Telegram que ele fala que todo o território da região da Crimeia está sob alerta de drones novamente. Isso aqui acontece no dia 28, né? Ou seja, no dia de ontem à tarde, no finalzinho aí já começando à noite. Acontece esse fechamento de território aéreo. E depois, né, vem aqui os ursinhos bravos, né, sobre uma ameaça de mísseis antinavio Neptune na região de Novorossiysk. Novamente, muito bom ver que os senhores estão. E aqui já é no dia de hoje, dia 29 de abril de 2025, às 6 horas da manhã, que estou gravando esse vídeo, mais ou menos. Ele fala aqui, né, que eu tive que censurar essa palavra aqui, relatou a destruição de 51
drones, 51 drones por parte da Ucrânia lançado na região do Mar Negro, Crimeia, Kursk, Oriol e Belgorod. À noite, os ataques UAV foram repelidos, né? Teoricamente, o que eles dizem, a gente já mostrou aí que teve locais atingidos no dia de hoje. E, enfim, ele vai falando aqui a respeito disso, né? Na região de Briansk, os soldados ucranianos continuam a atacar, justamente o que eu falei no vídeo de ontem. Se os senhores se os senhores acompanham bastante esse canal, eu falei a respeito disso. Região de Briansk foi onde a gente teve aquele ataque naquela fábrica. Vou até mostrar aqui para os senhores. Foi o ataque que rolou nessa fábrica aqui. Uma fábrica russa de chips eletrônicos que fazem chips para sistemas de defesa antiaéreas. E ele relata aqui que as coisas na região de Briansk têm maior intensidade. Em aldeias pacíficas, continuas altas, não sei o que, ele vai dando aquela chorada. Carros civis, torre de celular, enfim, só a choradeira deles. Não é padrão do exército ucraniano fazer ataques nesse tipo de região, de alvos civis. O problema é o quê? A Ucrânia está fazendo testes nos locais para conseguir achar buracos precisos nessa região e também buracos precisos na região da Crimeia. E eles agora encontraram uma maneira nova. Agora eles perceberam. Se você concentrar um ataque aqui, né, como ele diz, de 40 drones nessa região, você consegue liberar, você consegue já fazer um desgaste interessante e um míssil ele consegue chegar aqui nas regiões ao lado da ponte da Crimeia. Além disso, um desses ataques conseguiu se desviar dessa multidão e lançou um ataque aqui. Esse daqui é o local mais próximo que eu vi, pelo menos, acontecendo um ataque nesse ano. É o local mais próximo da região da Crimeia nesse ano aqui. Um negócio, né, um cessar-fogo a partir do 8 de maio até 11 de maio que foi proposto pelo Putin, né? Os senhores confiam muito no Putin, não é mesmo? Confia? E eu não confio. Ele vai lá e fala, né, que quer um cessar-fogo no dia 8 de maio ao 11 de maio e o Zelensky ele retruca. Ele fala que ele não quer o cessar-fogo, ele faz certo, não quer o cessar-fogo. Se for ter um cessar-fogo, que seja um cessar-fogo de 30 dias. A não ser isso, ele simplesmente recusa. E aqui um outro comentarista que fala a respeito disso, que eles poderiam fazer um ataque no desfile de Moscou e também um na ponte da Crimeia, quem sabe, né? Nesses dias seria um marco gigantesco, seria um medo do Putin, mas eu acho que não vai acontecer. Estamos aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu duvido que isso vá acontecer de fato. Ok? Aqui eu queria mostrar para os senhores a respeito do vídeo de ontem. Eu estava falando a respeito do vídeo de ontem e tal, passei as informações e veio uma Russete aqui, ó, falar a respeito, né? O dono desse canal vive no mundo imaginário. E eu quis mostrar para ele, eu queria mostrar para os senhores também, né? O mundo imaginário que eu vivo aqui, né? Sem nenhuma fonte, sem nenhuma verificação. De fato, eu não faço ideia de nada que eu estou falando aqui. Todas as informações que eu trago para os senhores não tem nenhum tipo de fonte, é tudo tirado da minha cabeça. E eu vim mostrar justamente pro nosso querido Rossetti aqui que tudo é feito diretamente dessa cabeça que eu tenho aqui. E eu vou jogando as palavras ao vento aqui e tudo mais. E é isso. Só queria dar um adendo aqui bem rapidinho a respeito desse carinha aqui que comentou. Para você que é o 7, for comentar nesse vídeo, venha preparado. Eu gosto de ter uma discussão de nível melhor, pelo menos. Pelo menos se você for reclamar do conteúdo, que reclame de uma maneira certa, ok? No mais, eu queria pedir ajuda dos senhores para fortalecer esse canal. A gente precisa de ajuda monetária, comprar uma câmera nova e tudo mais. Conseguir comprar um microfone aí com a ajuda dos senhores. Mas é isso, sabe? Eu vejo que entrou muita gente nova aqui e pouca gente está ajudando de fato o canal a crescer. E eu queria só pedir ajuda dos senhores aí, por gentileza, ok? Fazer isso daqui é difícil pra caramba, com todas aquelas fontes que eu mostrei lá para os senhores. Beleza? E aqui a gente vai voltando, né? O Zelensky ele fala a respeito de um relatório que teve com o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira. Ele diz que eles conseguiram eliminar indivíduos do alto comando das Forças Armadas Russas. E a justiça veio inevitavelmente. Não temos informações reais ainda a respeito dessas eliminações, quais que foram as eliminações que aconteceram, mas o próprio Zelensky vem e diz que está tendo eliminações, ele diz no plural, tá? Do alto comando, ele diz no plural a respeito do alto comando.
Então talvez seja até mais de uma pessoa, quem sabe um coronel, um sargento, não sei qual que vai ser, mas estamos acompanhando isso daqui bem atento para entender o que está acontecendo, ok? Temos mais notícias no dia de hoje, né? Teve um caça ucraniano que caiu no dia de hoje. Então os Rossettes estão comemorando muito a respeito disso. Só que eu queria dizer para os senhores que o piloto ele saiu com vida normalmente. O caça foi destruído e até aí tudo bem. Tem mais caças vindo. Isso daí é o de menos. Vai vir mais caças. Os aliados estão ajudando aí na medida do possível. No conta-gota estão ajudando a Ucrânia. Então tem mais coisa para vir, ó. Teve uma liberação aí de 500 milhões de dólares no dia 9 de janeiro. Tá vindo mais caças F-16, não é só um. Eu não vim aqui para trazer apenas uma informação. É, a Bélgica também anunciou, né, o fornecimento de caças F-16. Eles estão discutindo agora no dia 8 de abril, nesse mês, eles estão discutindo para ver se entrega mais caças ainda. Mas a Bélgica já entregou caças. Países Baixos também já entregou caças também para a Ucrânia, F-16, aqui no dia 6 de fevereiro. A França também confirmou a entrega de Mirage 200 para a Ucrânia no dia 6 de fevereiro. Então, o caça vem, caça vai, guerra é guerra. Infelizmente, eles perderam. O importante é a vida do piloto tá intacta, e isso que importa. E aí, os Países Baixos vai lá e confirma novamente o outro lote de caças F-16 para a Ucrânia, vindo aí em 2025, além de continuar os treinos que estão acontecendo de pilotos, engenheiros e técnicos ucranianos, ok? Então, cara, esse negócio aí, derrubou um caça, beleza, tudo bem, as perdas acontecem normalmente. Mas o que os russos eles não conseguem perceber é justamente a discrepância que a gente tem entre a segunda maior potência do mundo, né, o grande exército russo, e a Ucrânia. A Ucrânia está fazendo o máximo que ela, com o que ela tem, e ela tem pouco de fato. Os senhores comemoram isso porque a Ucrânia tem pouco mesmo. E isso não é mentira, é fato mesmo. A Ucrânia tem pouco, e mesmo assim, as russas, né, os russetes aí, tomam um apavoro por parte da Ucrânia. As coisas não funcionam tão bem quanto eles esperavam, não é mesmo? E aqui temos a confirmação de tropas norte-coreanas chegando novamente lá para a região de Kursk. Todo esse pessoal aqui são 36 segundos de vídeos. Eu não gosto de trazer vídeo para o canal porque os senhores sabem que o YouTube bloqueia bastante a gente. E aí, ainda para dar uma finalizada aqui no vídeo, tivemos 1.060 pessoas perdidas, 5 tanques, soldados russos, tá? 5 tanques, 14 veículos de transporte, 42 sistemas de artilharia, 94 drones também e 144 veículos, dentre os quais veículos de transporte e também motocicletas, ok? E também uma defesa antiaérea no dia de hoje. Finalizamos a fotos aqui, vamos falar a respeito da região de Kursk, não vamos esquecer dessa região de Kursk. Os ucranianos fizeram aqui um recuo nessa região. A região, de fato, aos poucos está acabando, as coisas estão acabando, só que há um acúmulo de tropas aqui novamente nessas regiões. Então, provavelmente, aí a gente pode ver nos próximos dias um ataque em outros locais, como eu já disse aqui para os senhores. Os soldados ucranianos eles se retiraram dessa região de Kursk, só que eles voltaram a ter dominância nessa região. Ao contrário do que muitos research estão falando aí a respeito disso, tem um foco sim gigantesco por parte dos russos agora de tirar essas tropas aqui. Tá rolando muito ataque. Essas tropas que estavam aqui na região de Kursk já estão conseguindo liberar o território e há uma rotação de tropas aqui. Novamente, temos aí um dia ou 2 dias já que tá uma força bem grande e não tem avanço nenhum por parte dos russos. Os ucranianos estão resilientes ali naquela região e estão segurando de maneira formidável, inclusive, essa região sem ter muitas perdas na região de Belgorod, ok? No mais, eu acho que é isso. Eu queria pedir para os senhores novamente que os senhores apoiem esse canal, deixe o seu like aí e a gente está precisando muito disso aqui para poder estruturar esse canal, beleza? Muito obrigado a todos, vire membro do canal e guerra é guerra.